tema que gostaria de abordar com os irmãos nessa noite é o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo. Para a introdução, gostaria de ler uma carta interessante de um certo homem que escreveu ao pai da sua noiva pedindo a sua mão em casamento. A carta diz assim: tenho de perguntar agora se o Senhor pode consentir que sua filha parta no próximo mês de maio para nunca mais vê-la neste mundo. Se está disposto a deixá-la viajar para longe, a se subjugar aos rigores e sofrimentos de uma vida missionária. Se pode concordar que ela seja exposta aos perigos do mar, à influência fatal dos climas do sul da Índia e a toda espécie de falta de material, pressão, degradação, insulto, perseguição e possivelmente uma morte violenta. Consentiria com tudo isto por causa daquele que deixou o seu lar celestial e morreu por ela e pelo Senhor e pelas almas mortais que perecem? Faria tudo isto por causa da glória de Deus? Concorda com a ida da sua filha na esperança de logo encontrar-se com ela no mundo da glória, com a coroa de justiça abrilhantada com as aclamações de louvor que se levantarão para o Salvador dela e dos pagãos, salvos das dores e misérias eternas por intermédio dela? Essa carta foi escrita em 1812. O pai aceitou, a noiva aceitou, e esse casal partiu para o que era a antiga Birmânia, lá no sul da Índia. Nunca mais voltaram realmente. Tiveram mais de 40 anos de ministério. Foi o primeiro missionário que saiu dos Estados Unidos cruzando o mar para terras estrangeiras. Seu nome era Adoniram Judson. Depois de anos no ministério, poucas almas salvas, mas ele fez algo que até hoje é uma bênção para aquele povo. Ele traduziu partes da Escritura pela primeira vez na língua daquele povo. Quantas almas o Senhor deve ter ganho por meio desse texto, não sabemos. Um livro que foi escrito nos Estados Unidos há alguns anos, na verdade completou 20 anos agora, tem causado divisão entre muitos evangélicos americanos. O título do livro é O Evangelho segundo Jesus Cristo. Foi escrito pelo pastor John MacArthur e faz uma análise do que significa seguir a Cristo, revelando que muito do evangelismo moderno é faltoso, em que não apresenta o discipulado nos termos que Cristo apresenta. Por causa de severas deficiências teológicas e devido à ênfase confusa em avivamento espiritual, a partir do século XVIII, muitos pregadores americanos começaram a utilizar métodos emocionais e místicos a fim de fazer com que os descrentes aceitassem o Evangelho. Esses pregadores, precursores do modelo de pregação hoje conhecida como pregação pentecostal, seguindo um homem chamado Charles Finney, ensinavam que o homem é capaz de escolher a Cristo por si mesmo, dependendo apenas de ser persuadido mentalmente, sendo levado ao ponto de aceitar a Cristo. Daí iniciou-se a prática das pregações fervorosas e dos apelos emocionais. Com isso surgiu também a prática de levar pessoas a atender ao chamado do pregador, vindo à frente ou levantando a mão ou fazendo uma oração com a ajuda de um evangelista. O problema com o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, do pastor John MacArthur, na verdade não é o problema, mas o problema que ele aponta é que os evangelhos, até onde nós podemos conhecer, eles nos lembram que essa expressão aceitar Cristo não existe e que na verdade não somos nós que aceitamos a Cristo, mas é Cristo que nos aceita. É Jesus, por meio de uma intervenção da sua graça, que nos alcança.
Pastor John MacArthur está tentando trazer de volta os evangélicos às Escrituras e nos lembra que até mesmo a expressão, como eu disse, é uma invenção equivocada de certos evangelistas que barateiam o evangelho e conferem ao homem o poder de escolha, quando o homem não tem poder nenhum de escolha. Não somos nós que decidimos aceitar Cristo, é Jesus que decide nos aceitar. A conclusão do pastor John MacArthur é que seguir a Cristo, segundo as Escrituras, não é apenas um compromisso de atitude mental favorável a Cristo, mas um compromisso de tê-lo como Senhor, Mestre e dono da vida inteira. Não é apenas aceitar o que a Bíblia diz sobre Jesus e entender como verdadeiro, e dizer, eu acredito que isso é verdade. Isso até o diabo acredita. Mas é pegar essa verdade e submeter-se a ela, e ter a Cristo como Senhor da sua vida, e você como escravo dele, com todas as implicações que a palavra escravo tenha na história. O verdadeiro nascido de novo se torna um escravo de Cristo e não tem outra forma de dirigir-se a ele, senão com as palavras de Tomé, que exclamou finalmente, Senhor meu e Deus meu. Onde Jesus não é Senhor, não existe discipulado e não existe salvação. Onde Cristo não domina, não podemos dizer que houve novo nascimento. Sendo bem honestos, nós somos forçados a aceitar as conclusões do autor John MacArthur, porque os evangelhos mostram que Jesus não está pronto a suavizar suas exigências, a fim de ser aceito por quem quer que seja. Jesus apresenta suas condições e espera que nós as aceitemos. Caso não queiramos, ele não perde nada, nós perdemos tudo. Jesus não tem interesse em simpatizantes, mas em pessoas que estejam dispostas a ser verdadeiros discípulos dele, pessoas que estejam prontas a renunciar tudo por amor a ele. A salvação é de graça, mas o discipulado custa a vida toda, e precisamos considerar isso. É imperativo que consideremos esse tema, pois muitos de nós fomos condicionados a pensar na salvação como sinônimo de aceitar Cristo, por meio de uma decisão pública feita talvez ao final de uma reunião. Não estou dizendo absolutamente que é errado apelar aos pecadores. Jesus fez apelo não emocionais, mas em Mateus 11 ele diz, vinde a mim, ele convida, certamente nós podemos convidar, não é errado convidar, mas é errado conferir, esse é o problema, é errado conferir falsa segurança a pessoas que não consideraram seriamente o significado de ter Jesus como Senhor da sua vida. E depois de um levantar de mãos ou de uma oração breve dizer, pode ir para casa salvo, você agora é um salvo em Cristo. Esse é que é o grande perigo. Se Jesus não é Senhor da minha vida, que segurança de salvação eu posso ter? Jesus nos ensina nos evangelhos que um verdadeiro discípulo é reconhecido por sua decisão de rejeitar a todos os outros senhores e se submeter exclusivamente ao domínio dele. O verdadeiro discípulo, vou repetir que essa é a essência da pregação, o verdadeiro discípulo é reconhecido por sua decisão de rejeitar a todos os outros senhores e se submeter exclusivamente ao domínio de Cristo. Quero levá-los a um texto em Lucas, capítulo 17, onde começamos a entender o Evangelho segundo Jesus Cristo. Lucas, capítulo 17, vamos estudar brevemente dois textos em Lucas relacionados com esse tema. Lucas 17, começando no verso 3,
especialmente a parte final desse texto. Outro dia, Geninho estava falando comigo que tinha lido, estava admirado da maneira como o Senhor apresenta. E é muito interessante o conceito que ele dá. Um texto que muitas vezes nós lemos, não entendemos bem, especialmente perdemos o contexto. Eu espero, com a ajuda de Deus, que agora nós possamos entender bem esse texto simples, mas profundamente impactante para as nossas vidas. Lucas 17, verso 3, diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E aqui está o texto onde vamos pensar melhor. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus ensina a fim de que possamos ficar conscientes sobre a submissão dos seus discípulos? Jesus nos ensina várias coisas, e nesse primeiro texto ele nos ensina o projeto do discipulado. O projeto do discipulado. A pergunta é: em que consiste o projeto do discipulado de Cristo? Quando o Senhor apresenta a possibilidade de alguém segui-lo, quando Jesus usa a expressão: vinde a mim, segue-me, o que é que está por trás disso? Qual é o projeto designado da mente do Senhor? Lucas 17, 3 a 10 vai nos ajudar. Vamos primeiro entender o projeto conforme os versos 7 a 10. Observa no verso 7 que começa com uma pergunta que diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Pelo próprio tom da pergunta, eu estou tentando ler da melhor maneira que eu posso. Pelo próprio tom da pergunta, agora eu pergunto a vocês: Jesus está esperando uma resposta positiva ou negativa? Negativa. Ai, muito bem, Júnior. Queria ter um discípulo atento assim. Negativa. Qual de vós é a pessoa que, tendo um servo na lavoura ocupado em guardar o gado, vai dizer, quando esse servo chegar em casa, dizer da seguinte forma: senta-te à mesa, come e bebe? Que antes não lhe diga: opa, espere, você passou o dia na lavoura, passou o dia cuidando do gado, mas antes de você sentar e comer, ponha a ceia para mim. Depois que eu comer e estiver satisfeito, você senta e se alimenta. Jesus diz: quem pensa que uma pessoa dono de escravo iria agir diferente? É impossível isso. Isso não acontecia naquele tempo. De um dono, de um escravo, sugerir o escravo, em qualquer hipótese, que ele tinha o direito de comer primeiro, antes do dono, apesar do dia estafante de trabalho que ele acabara de ter. A pergunta pressupõe uma resposta negativa, porque Jesus está falando de uma relação que nós perdemos com o tempo. A relação aqui é entre senhor e servo. Na verdade, a relação é entre senhor e escravo. A palavra servo não pega bem a ideia. Servo, empregado, trabalhador, não é o que o texto diz. Servo suaviza. E por uma questão histórica, inclusive sociológica, as nossas versões da Bíblia, muitos tradutores preferiram, para não agredir as sensibilidades de alguns, especialmente alguns sociólogos, estudiosos e tal,
para não ser agressivo, ao invés de botar a palavra literal que traduz o grego, resolveram botar servos, mas a palavra não é servo, a palavra é escravo. Qual de vós é o homem que tem um escravo? Ok, a escravidão é um problema histórico, e aí tenta-se suavizar as coisas para dizer que não existe isso na Bíblia. Existe sim. E a relação entre Jesus e os seus discípulos é uma relação de senhor, de dono e escravo. Ouvi um pregador que estava fazendo uma conferência na África, e ao explicar esse texto, alguns irmãos ficaram... A África tem uma história de tradição triste, de escravidão pior do que a nossa. Alguns pregadores vieram para ele e disseram: mas eu não posso pregar isso para o meu povo, porque só recente eles se libertaram da escravidão. A resposta, irmãos, a questão não é se nós estamos servindo a um Senhor. A questão é que tipo de Senhor está sobre nós. Servir, todos nós servimos. Todos nós estamos debaixo do domínio de um Senhor. A questão é a quem nós estamos servindo. O problema não é ser escravo, pois de uma maneira ou outra nós estamos sob o jugo de escravidão. O problema é a quem estamos servindo. E eu lembro um texto que não vou ler para os irmãos, mas tem em Êxodo e tem em Deuteronômio, onde Moisés fala de escravos da época do povo de Israel, que chegava o período da libertação e eles não queriam ser livres. Lembram disso? Então pegavam a sua vela, furava a orelha, e com aquele furo o escravo estava dizendo: eu amo o meu senhor, eu amo essa casa, ele é o meu dono, mas eu não quero sair daqui. Eu podia ser livre, mas eu quero, por amor, estar debaixo da escravidão, da servidão desse Senhor. Nós podemos servir por amor, nós podemos ter um Senhor que manda em nós e que nos ama ao mesmo tempo. Quem serve a Cristo está assim. Quem não serve a Cristo está servindo a um Senhor que lhe mata, que lhe destrói, que veio somente para matar, roubar e destruir. Verso 8 nos mostra, o nosso texto, que o escravo comer antes do Senhor é algo inimaginável, pela simples razão de que estamos falando de um escravo. Verso 8 diz: e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. É impossível imaginar o escravo tendo precedência sobre o Senhor. Nunca. Não interessa se trabalhou o dia todo. Não interessa as leis trabalhistas, CLT. Não existe CLT para escravos, tá? Não existe o sindicato dos escravos. Escravo não tem direito, escravo não tem vontade, escravo não decide a sua vida. Ele é propriedade do Senhor, ele pertence ao Senhor. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Lembra um texto interessante? Quando o Senhor tenta evitar a confusão na mente dos seus discípulos, de achar que eles estavam muito parecidos. Em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos, ao final daquele episódio, o Senhor diz algo muito interessante. Ele olha para os discípulos, já entendendo o que estava no coração enganoso daqueles discípulos, e diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou. Que Jesus está dizendo: olha, estou lavando os pés de vocês para dar o exemplo que vocês façam mesmo, mas não confundam as coisas. Eu sou Senhor e vocês são escravos, e essa relação nunca se desfará por toda a eternidade. Eu sempre serei Senhor, vocês sempre estarão aos meus pés. Jesus não suaviza as coisas, Jesus não dilui os seus requerimentos para ter a multidão seguindo. Jesus seria reprovado como pregador hoje. Ele não ia atrair as multidões, ele não ia dar um bom lucro para certas igrejas, porque o Senhor tinha requerimentos muito rígidos. Verso 9 diz: porventura terá que agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Tem ou não tem? Não de novo, não de novo. Depois que o servo fez tudo, trabalhou o dia inteiro e colocou a ceia para o Senhor tem que olhar para ele e dizer: ô meu escravo, muito obrigado pelo que você fez, eu lhe devo gratidão. Não deve. Por quê? Porque ele é Senhor
E nós estamos falando aqui não de um patrão empregado, nós estamos falando de senhor e escravo. Nós estamos falando de alguém que pertence ao outro. Mantenha isso todo o tempo na sua mente. Não existe nenhum dever, não existe nenhuma obrigação do Senhor para com o servo, mesmo após uma jornada de trabalho. Assim nós compreendemos um pouco o projeto do discipulado. Mas não adianta só compreender, nós temos que pegar e aplicar para a nossa vida. E Jesus faz isso no verso 10, quando ele diz: assim também vós. Opa, agora ele contou a história, a parábola, e agora ele aplica para os seus ouvintes. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. A palavra inúteis não é uma boa tradução. Melhor tradução seria: somos servos a quem nada se deve. O Senhor não nos deve nada, mesmo depois de termos feito tudo. Nós somos servos a quem nada se deve, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. E aqui o Senhor torna o seu projeto pessoal, aplicando o ensino do senhorio para com o servo. A história se aplica aos discípulos do Senhor. Como servos, nós temos o dever de fazer tudo sem esperar recompensa. É tão estranha a pregação da prosperidade hoje, é tão estranho, tão esquisito, dói nos ouvidos alguém dizendo: Deus tem obrigação com você. Você clama, você pede, você insiste, você reivindica, você obriga Deus, Ele vai fazer. Esse não é o Deus da Escritura. Esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura está no controle todo o tempo. O Deus da Escritura não vai se submeter nem se sensibilizar por fervor, por grito, por jejum e por vigílias. O Deus da Escritura não tem obrigação nenhuma. Quer dizer que Ele não faz nada por nós, Ele faz tudo porque Ele é bom, pela sua graça e misericórdia, mas não por dívida. Ele não tem dívida para com os seus servos. Lembremos disso. Depois de termos feito tudo, depois que a dona Irã Judson e a sua noiva foram para a Birmânia e deram a sua vida lá, eles não vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, agora tu tens obrigação para comigo. Não, eram servos e fizeram tudo porque amavam o seu Senhor. O Senhor não deve nada aos seus servos. Não temos que esperar recompensa. E por causa disso, irmãos, aí os versos 3 e 5 se tornam críticos para nós. Volta no verso 3 e 5, onde ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, faz o quê? Perdoa. Ótimo, tá bom, Senhor. Mas o problema é que ele continua dizendo: se por 7 vezes assim no espaço de 7 meses, talvez uma vez por mês, aqui e acolá, perdido. É assim? Não. Era bom que a gente não tivesse esse versículo, mas tem que. É duro. Entende os discípulos? Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, sinceramente, né? Era bom se não tivesse, né? Mas tem a palavra do Senhor. Então é bom que nós obedeçamos. Se por 7 vezes no dia o teu irmão pecou e veio para ti e disse: me perdoe, estou arrependido. 7 vezes no dia o Senhor diz: perdoa-lhe. Os discípulos desmaiam, dizem: Senhor, não dá para nós não. Aumenta-nos a fé. E aí o Senhor dá uma resposta aparentemente enigmática. Ele diz: a questão não é o tamanho da fé. Não é questão, vocês não precisam fé grande, vocês precisam fé autêntica. Porque se a fé que vocês têm for do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão fazer muito mais do que pensam. Se tiverem fé verdadeira, vocês me terão como Senhor, se confiarem em mim como Senhor. A questão não é se a fé é grande ou pequena, é se é fé em Cristo como Senhor da sua vida. Você perdoará 7 e 70 vezes 7 que seja preciso. Porque eu quero? Porque é bom? Porque é agradável? Não, porque o Senhor manda. E eu não tenho opção. Eu sou escravo de Cristo. Eu não tenho opção.
Esse é o projeto do discipulado. Mas em Lucas 14, o Senhor vai nos ensinar sobre o preço do discipulado. Não corram não, tem mais coisa aqui. Lucas 14, o preço do discipulado. Verso 25 diz: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está mostrando o preço, novamente de maneira direta, transparente, sem rodeios, está dando a condição e dizendo: se não cumprir essa condição, você pode até querer, mas não pode ser meu discípulo. Que condições são essas? Que preço é esse que o Senhor está cobrando ou apresentando? Talvez a primeira pergunta é: existe um preço para ser discípulo de Cristo? Existe. O texto deixa muito claro e nos informa que não é algo simples, leviano ou casual. São requerimentos estabelecidos pelo próprio Senhor, os quais são essenciais e não admitem negociação. Depois da primeira multiplicação dos pães, veio aquela multidão querendo fazer Jesus rei. Qual foi a reação de Cristo? Aproveitar aquela empolgação popular e dizer: que bom, vocês me querem como rei? Não, ele disse: vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram, encheram a barriga e estão atrás de comida. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual Deus, o meu Pai, vos dará. E por causa daquele discurso que os discípulos disseram para ele, Senhor, duro é esse discurso. Por causa desse discurso, o texto diz: as multidões deixaram de seguir a Cristo. Os discípulos ressentidos disseram: Senhor, assim nós vamos ficar só. O Senhor podia ser um pouco mais brando, Senhor. Olha aí, perdemos a multidão. Jesus olhou para ele e disse: vocês também querem ir? Assim, o caminho, a porta é essa. Querem seguir? E Pedro finalmente falava demais, mas dessa vez falou bem. Disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O discurso é duro, a verdade incomoda, mas se nós não formos para Cristo, vamos para quem? Se Jesus não for o nosso Senhor, quem será o Senhor da nossa vida? Sim, existe um preço. Não é disponível para pessoas que desejam se relacionar com Jesus segundo as suas próprias conveniências. Como os convidados do banquete que ele contou pouco antes, não vou ler o texto, capítulo 14, a história do Senhor que preparou o banquete e na hora que estava pronto mandou chamar os convidados. E qual foi a resposta? Um disse: eu casei, não vou poder ir não. O outro disse: eu comprei umas juntas de boi, tenho que experimentar. Outro disse: eu comprei uma terra, eu tenho que olhar, por favor me tenha por escusado. E o Senhor disse: olha, vão pelos becos, pelos atalhos e encham a casa, porque aqueles não eram dignos. Eles queriam participar do banquete, mas nas condições deles, nas conveniências deles. Esse tipo de gente não serve para ser discípulo. Nós não podemos ser discípulos de Cristo se nós damos os termos para seguir o Senhor. Não adianta. Meus irmãos, é melhor que nós ouçamos isso agora, mesmo que nos fira, que nos desanime, talvez alguns nunca mais voltem. É melhor ter tristeza agora do que um dia diante do Senhor, o Senhor olhar e dizer para você: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Não é interesse de nenhuma pessoa que prega seriamente a palavra de Deus ter perdidos enganados perto de você. E Mateus 7 fala claramente que naquele dia muitos terão uma decepção no pior momento da sua existência, quando não tem como refazer o caminho. Eu me preocupo, sim. E eu pergunto: você é um crente em Cristo porque levantou a mão num culto, numa conferência? Porque alguém leu um folheto e você fez uma oração com o evangelista? Ou você entende que você é um escravo e Jesus é o Senhor da sua vida? Ou você está pronto a dizer: Senhor, por ti eu darei a vida?
Senhor, eu te amo mais do que pai, mãe, irmãos, mulher, filhos e do que a própria vida. Você é crente em Cristo por isso? Você entende o que Jesus está demandando, exigindo de você? Não lhe agrada? Procure outro Senhor, porque o nosso Senhor é muito claro no que Ele apresenta para nós. Jesus apresenta o preço de discipulado como algo necessário. Verso 25, Lucas 14, diz: grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando-se, o verbo no grego é muito forte, a ideia de que Jesus está indo, está essa multidão acompanhando, muita gente. Então é a última viagem para Jerusalém, antes da sua morte. Havia aquela expectativa ainda entre os discípulos, especialmente eu acho essa expectativa é vista em Judas, por isso a grande decepção, a expectativa de que Jesus realmente iria tomar o poder político, iria destruir o Império Romano, estabelecer o seu trono em Jerusalém, e evidentemente os discípulos teriam uma colocação muito boa como primeiros ministros do seu reino, e essa multidão que está indo, aparentemente também tem essa expectativa. Talvez vai ser agora, em que ele vai estabelecer o reino, e se a gente estiver aqui por perto, nós vamos terminar lucrando alguma coisa. Eles não entendiam absolutamente nada, como às vezes também nós não entendemos. Jesus vai reinar? Vai sim. O trono será estabelecido? Com certeza. Ele vai reinar nesse mundo? Sim. Os seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. Ele sentará no trono glorioso e reinará a partir de Israel. Mas não era nesse momento. Aqui ele é o cordeiro mudo que veio para ser sacrificado. Na sua segunda vinda, ele voltará de maneira gloriosa. Eles não entendiam, estavam querendo aproveitar a ocasião. E o verbo diz voltando-se, a ideia é, Jesus está indo e ele para de repente, de propósito, de maneira até brusca, e vira-se para as pessoas como quem diz: o que é que vocês estão querendo? Por que que estão me seguindo? Vocês estão entendendo? Há um preço necessário a ser pago. Estão prontos a pagar esse preço? Se não, estão enganados. Vocês não vão a lugar nenhum e terão uma grande decepção. O preço é necessário. O preço é universal. Se alguém vem a mim, esse se alguém quer dizer qualquer um, quem quer que seja que vai seguir a Cristo terá que passar por isso. O preço é custoso. Às vezes nós temos a ideia romântica de seguir a Cristo, e a maneira como se prega o Evangelho às vezes apresenta essa coisa meio romântica e diluída. Jesus está apresentando aqui algo extremamente concreto, que toca em aspectos reais e valores importantes de cada um de nós. Porque Jesus deseja ser o número 1 na vida, acima de qualquer outra pessoa. Veja, verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, preciso explicar isso. Aborrecer não é uma maneira melhor de expressar a ideia. Parece que Jesus está se contradizendo, porque a Bíblia diz que quem honra pai e mãe terá longos dias sobre a terra. E aqui Jesus está mandando odiar pai e mãe? Não é isso de jeito nenhum. A ideia aqui é a questão de escala de amor. O que Jesus está dizendo é que se alguém vem a mim e não ama menos, essa é a melhor expressão. Se alguém vem a mim e não ama menos, a quem? A pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está mandando que nós aborreçamos os nossos pais, mas ele está dizendo que, se por acaso houver uma situação em que você tem que fazer uma escolha entre pai, mãe, mulher, filhos e Cristo, ele está dizendo: eu espero que eu esteja em primeiro lugar na sua vida. Eu espero que você não olhe para mim e diga: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa primeiro sepultar o meu pai, deixa ver se o meu pai permite. Não. Eu espero que, se tiver a decisão até entre pai e mãe, entre mulher e filhos, se for preciso decidir quem é que está em primeiro lugar na sua vida, que todos esses estejam do número 2 para baixo, e que eu, Cristo, seja o número 1 na sua vida.
amar Jesus mais do que tudo. É isso que ele está dizendo. Amar a Cristo mais do que a própria vida. Não tem romantismo, é algo muito claro, muito concreto. A expressão tomar a cruz, no verso 27, diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz não significa sofrimento, angústia, provação, como alguns pensam, uma dificuldade na família. E aí tem aquela ideia popular, diz, mas cada um tem que levar a sua cruz mesmo. Quanto maior a cruz, maior o galardão. É isso mesmo, eu estou sofrendo aqui para pagar meus pecados, mas isso aqui vai resultar em salvação. Está perdido. Está perdido. Você não vai pagar seus pecados com sofrimento de coisa nenhuma. A cruz aqui não são problemas, não são dificuldades, não é um marido chato, não é uma mulher rixosa, nada disso. Eu entendo que às vezes em algumas situações é pior do que uma cruz, é quase um cruzeiro de determinadas coisas, né? Talvez acha que é fácil, pois leva para ti. Não, senhor, não quero levar o problema de ninguém. Mas eu quero dizer que Jesus não está falando disso. O que ele está dizendo quando ele fala tomar a cruz, isso é um termo técnico que todo mundo entendia. Jesus foi condenado a tomar a cruz, lembra? Era quando um criminoso, um delinquente era condenado à crucificação, além de morrer na cruz, ele ainda tinha que levar o seu instrumento de morte até o local onde seria crucificado. Foi isso que propuseram a Cristo, mas ele estava tão fraco que não conseguiu, caiu, precisou de ajuda de um homem que estava passando. Então, tomar a cruz significa pegar o seu instrumento de morte, morrer para si mesmo, crucificar o próprio eu, colocar o seu ego na cruz, destruir todo orgulho, todo amor próprio, toda autovalorização e dizer: Senhor, tudo isso está na cruz. Eu não tenho vontade, eu não tenho direitos, tudo está em segundo lugar em relação a Cristo. Tomar a cruz é morrer para si. É isso que Cristo disse, é o que Paulo dizia: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Preço alto, mas é o que Jesus apresenta. Uma certa ilustração que eu vi mostra um pouco bem essa ideia de senhorio de Cristo na nossa vida. Dizem que um certo homem queria comprar uma pérola, uma joia preciosa que ele encontrou numa joalharia. Foi falar com o vendedor para adquirir essa joia, e o vendedor disse: olha, essa joia custa muito caro, você talvez não tenha condições. Mas eu quero, eu faço qualquer coisa para adquirir essa joia. E o vendedor então perguntou: quanto você tem? Bem, aqui na carteira eu tenho uns R$200, eu tenho uns 10 mil no banco. Ok, então os 10 mil no banco e o que está no bolso, você passa logo aqui a primeira parte do pagamento. O que mais que você tem? Você veio para cá como? Eu vim de carro. O carro também entra aqui, você já não tem mais carro, se você está querendo essa joia. E aí o homem disse: bem, mas e como é que eu chego em casa? Ele diz: a casa é sua? Não é mais, a casa agora pertence aqui ao negócio. E para onde vai minha família? Você já não tem mais família. A família também entra nessa negociação. Diz: bem, assim você já levou meu dinheiro do banco, do bolso, minha casa, minha família, meu carro. Eu vou dormir numa barraca de camping. Você tem uma barraca de camping? Essa barraca já não é mais sua. Ela também entra nesse negócio. E o homem olha e diz: assim só sobrou a vida. Ele diz: não sobrou a vida. A vida também entra. É isso que Jesus está dizendo. Não sobra nada. Tudo é colocado debaixo do senhorio de Cristo e para a glória dele. Esse é o preço do Senhor. Por isso, o verso 28, ele apresenta as precauções do discipulado. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, era comum se construir torres para proteger as cidades, às vezes para ornamento, para proteger uma lavoura. Ele diz: qual de vós é a pessoa que, pretendendo construir
uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quem é que não faz isso? Agora, a resposta é negativa ou positiva? Positiva, todo mundo faz isso, né? Quem é que é louco para começar a construção sem saber se tem os recursos? Diz, você senta, calcula, para quê? Para que depois, olha só, verso 29, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, é um tolo, ele deu o passo maior do que a perna, e aí está a obra iniciada, mas ele nunca conseguiu concluir. Realmente, é muito triste. Lembro sempre, quando leio esse texto, de um caso que eu conheci lá no Cariri, quando morava, de um homem que resolveu construir uma casa. Diz que, eu nunca entrei, mas diziam as más línguas, talvez a minha entre essas, que só banheiro, ele tinha 30 banheiros dentro dessa casa. Era ele, a mulher e o filho, né? Mas ele era, nesse tempo, funcionário de banco nesse tempo era quase o dono do mundo, né? E tal, né? Irmão César. Não foi desse seu tempo não, né, irmão César? E ele, não, dá para fazer 30 banheiros, só de banheiro tinha 30, né? Mas aí ficava assim no terreno baixo, a gente passava na avenida alta, mas invariavelmente, todo mundo que passava, os fofoqueiros logo se encarrega de anunciar, né? Todo mundo que passava dizia, olha ali a casa de 30 banheiros, o homem nunca conseguiu terminar nenhum. Claro, ele não calculou se tinha condições. Eu espero que ele tenha derrubado o que ficou lá, porque senão até hoje ele é o homem dos 30 banheiros que não conseguiu terminar a casa, né? Falta de precaução. Uma pessoa empolgada, uma pessoa que entra sem calcular, eu quero Jesus, eu vou, é bom demais, é um barato. Tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Venha Jesus como está, mas quando você chega, ele diz, agora você será meu servo, agora eu determino as coisas, agora eu mando e você me obedece. Não tem romantismo, não tem empolgação, você precisa ter precaução para calcular se deseja entrar nesse caminho. Capacidade de construir ou capacidade de enfrentar essa batalha. Verso 31 diz, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Calcule o custo dessa guerra. Em ambos os casos, nós temos o aviso de Cristo para que evitemos a impetuosidade. Pessoas impetuosas, empolgadas, dificilmente continuam no caminho do discipulado do Senhor Jesus, porque no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Quem decidiu seguir a Jesus porque lhe prometeram que vai ser um mar de rosas, lhe enganaram. Às vezes a vida se torna até mais difícil nesse mundo, depois que você se submete a Jesus como Senhor da sua vida. Jesus pretende então evitar a impetuosidade, a decisão intempestiva, a imprudência de iniciar um projeto sério sem ter disposição ou meios para concluí-lo. O resultado? Vergonha e decepção. E a pior coisa, meus irmãos e amigos, prestem bem atenção, a pior coisa é ficar seguro numa falsa noção de certeza de que é um discípulo de Cristo, porque faz parte de uma igreja evangélica, porque lê a Bíblia, porque contribui com isso, porque ora, porque já ouviu tal apelo, porque foi batizado. A pior coisa é colocar sua fé nessas bases que não têm sustentação, e no dia de Cristo, Ele olhar para você e dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Jesus não está dizendo que não vai receber quem pecou, mas Ele está dizendo que aqueles que vivem constantemente em pecado, na prática da iniquidade, que vivem em pecado sem ter incômodo na sua consciência,
esses não são reconhecidos por Ele e serão reprovados às portas do céu. Entre esses, alguns dizem: Senhor, mas em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos isso e aquilo, e pior é que fizeram. Mas Jesus não os conhece. Jesus não os conhece. Estarão perdidos eternamente. Esse é o maior medo que eu tenho, meus irmãos. O maior medo que eu tenho, a maior preocupação com a igreja é que no dia de Cristo, alguém que sentou, que ouviu tanto, seja reprovado e vá para o inferno. E ouça as piores palavras que alguém podia ouvir dos lábios do Senhor: nunca vos conheci, não sei quem vocês são, vocês usaram o meu nome em vão, eu não sei quem vocês são. Vale a pena lembrar o que Paulo diz: examine se está na fé, examine se está na fé, considere isso. O verso 33, o último do nosso texto, diz: assim pois todo aquele, aplicação, que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar significa esquecer, colocar de lado, não dar muita importância. Talvez depois disso, eu ouvi recentemente alguém comentando isso, mas será que vale a pena? O Senhor é tão exigente, é um preço tão alto. E às vezes o nosso coração tem essa ideia, não sei se vocês tiveram, mas especialmente quem é filho de crente, né? Nasceu na igreja, e de novo, filho de crente não é crentinho, viu? Preste bastante atenção, tá? Filho de peixe é peixinho, filho de crente é pecadorzinho, precisa se arrepender, tá? E não vai: Senhor, mas meu pai era salvo. Seu pai era salvo, você é perdido. Ninguém vai entrar no céu porque a mamãe vai puxar na última hora. Lembre-se disso, não existe, a responsabilidade é individual. Mas eu lembro, sendo criado num lar evangélico, que às vezes aquela sensação de você estar do lado de cá e olhar os jovens do mundo bebendo, indo para as festas, ficando à noite acordados, né? Eu sempre lembro disso. Eu nunca fiquei uma noite acordado em uma festa. Não é nem que eu não quisesse, é porque a chibata do meu pai não era brincadeira, né? Vontade eu tinha muito, ficar olhando na janela, me passando: se fosse eu. Agora imagina só, vontade, porque no outro dia estava de ressaca, vomitando, acabado, e eu morrendo de vontade daquilo. Já pensou? Alguns desses já morreram até, né? Alguns outros recentes, encontrei com um completamente destruído. Vários casamentos, vários filhos, dominado por drogas. Era uma pessoa que tinha recursos, hoje tem absolutamente nada, praticamente vive de favor. Mas eu tinha inveja deles. Eu achava que do lado de lá as coisas eram muito melhores, sempre muito melhores. Ficava pensando: é muito chato ser crente, é muito chato. Bom é não ser crente, que você vira a perna, vai, acontece, é bom demais. Às vezes a gente pensa assim, né? Como Asaf no Salmo 73: Senhor, que tolice, lavei as mãos na inocência, olha aí, meu vizinho, o ímpio, o pecador, sadio e gordo, não tem uma dor numa unha, e eu aqui com enxaqueca, matando, né? Já viram isso? É que pode isso, Senhor, o que está acontecendo, né? E a gente fica às vezes tentando se comparar com os ímpios. Vale a pena todo esse esforço? Vale a pena, dependendo do alvo e do objetivo que está por trás. Pessoas entregam a vida por coisas muito menores. Por que nós não entregamos a vida? Por Jesus que nos leva para o céu. Lembra os grandes navegadores? Fernando Pessoa tem um poema chamado Mar Português, que ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. E ele pergunta: valeu a pena? Valeu a pena? Ele diz: se a alma não é pequena. Não sei muito bem o que ele quer dizer com a alma pequena, mas eu sei que ele está dizendo que mesmo o risco de perder a vida no mar saindo de Portugal para chegar aqui no Brasil,
que muitos não chegavam, mesmo diante do risco de perder a vida, vale a pena. O sal do mar são as lágrimas de Portugal, os filhos que choraram, as noivas que não casaram, mas valeu a pena, porque Portugal conquistou um novo mundo. Grande coisa, grande coisa. Mas nós fazemos isso por coisas pequenas. E eu pergunto, não vale a pena? Se nós temos diante de nós o Senhor que diz: eu nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Que diz: eu vou, mas eu volto, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vale a pena, porque o nosso Senhor diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não vale a pena? Claro que vale a pena. Vale a pena perder tudo por Cristo? Vale a pena. Vale a pena morrer por Jesus? Vale a pena. Vale a pena sim. O prêmio é muito maior do que nós imaginamos. Paulo dizia: o que para mim era lucro, isso considerei o quê? Perda, por causa de Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E não estou arrependido, não. Perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo perdeu tudo e morreu dizendo: valeu a pena, a coroa da justiça me está aguardada. Vale a pena, meus irmãos, não duvide disso. Você que não está debaixo do senhorio de Cristo, por favor, não saia daqui dizendo: todos os outros têm um Senhor, só eu sou livre. Você não é livre. E o pior, o seu Senhor é o pior que existe. João capítulo 8, Jesus explica qual é a situação dos que não são escravos de Cristo. João 8, 34 diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. É ruim o conceito de escravidão? É muito duro ser escravo de Cristo e ser escravo do pecado. Me diga, tem comparação? Eu quero ser livre. Você não é livre. Não existe liberdade. Ou é escravo de Cristo ou é escravo do pecado. Ou Jesus é o seu Senhor, ou o príncipe desse mundo é o Senhor da sua vida. Ou você tem um Senhor que lhe ama e deu a vida por você, ou tem um Senhor que lhe mata e lhe conduz à perdição eterna. Ninguém aqui está livre de um senhorio. Lembre-se disso. Não há essa liberdade gratuita. O escravo, todo que comete pecado, é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, libertos do pecado, para encontrar nossa alegria na escravidão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha pergunta final é: você é um salvo? Estamos diante de pessoas verdadeiramente salvas? Por que você diz que é salvo? Qual é a base de segurança que você tem? Será que lhe foi apresentado um evangelho diluído, onde alguém disse: levanta a sua mão, diz que quer Cristo e você está salvo? Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que diz: tome a cruz, morra para você. Eu quero ser Senhor da sua vida. Daqui para frente, você não vive, eu vivo em você. Você é salvo porque entende isso. Jesus é Senhor da sua vida realmente. Você tem consciência disso?
Você está realmente disposto a segui-lo como escravo? Deixa eu perguntar e apelo. Se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Sem o novo nascimento, sem a regeneração, não há salvação. Interessa a religiosidade que você tenha, não há salvação. Você é um discípulo de Jesus? Vamos orar. Senhor nosso Pai, grande, tensa e dura é essa verdade, mas é a verdade que liberta, Senhor. É a verdade que abre os nossos olhos, que nos tira da ilusão, que quebra as nossas amarras, que nos transporta do império das trevas para o reino do Teu Filho amado. Ó Senhor, obrigado porque o Teu Evangelho nos confrontou hoje mais uma vez. E eu penso, Senhor, em cada coração aqui. Eu penso nos que são crentes ou se dizem crentes, mas que realmente não entenderam, não entendem a submissão que Jesus exige, que são cristãos de nome, de boca, mas não de fato e de verdade, porque vivem de si para si mesmo. Eu penso, Senhor, nos jovens, nos filhos de crentes, que muito provavelmente estão iludidos, se não entenderam que Jesus precisa ser Senhor da sua vida, que não serão salvos porque vem à igreja. Eu penso naqueles que têm ouvido, têm considerado, entendem a verdade, mas ainda não têm dado aquele passo definitivo, dizendo: Senhor, eu te amo mais do que tudo. Eu entendo o teu sacrifício por mim, o teu grande amor por mim, e eu te amo mais do que a minha própria vida. Eu penso nesses também, Senhor, e entrego todas as vidas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor edifique e salve os perdidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.